Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você tem um encontro marcado comigo, falando de política e os bastidores da construção de políticas públicas na região, no estado de São Paulo e no Brasil. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber o coordenador de formação política e partidária do Podemos na RM Vale, Roberto Faria de Sá, ex-subprefeito de Quiriri e chefe de gabinete do deputado Márcio da Farmácia na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Roberto, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né, da maior rádio e TV, né, da nossa região, a Jovem Pan. É um prazer estar aqui no Conversas de Bastidores e poder estar falando sobre o nosso partido, Podemos, o crescimento dele em toda a nossa região e o resultado das eleições de 2024, que foi muito positivo para todos nós. E eu queria aproveitar a sua participação no nosso programa para mandar um abraço para o seu pai, né, o Mário Sá, que Obrigado. Acumula a nossa região do Vale do Paraíba, tendo servido diversos parlamentares e trazendo desenvolvimento para a região. Eu estava falando nos bastidores que eu acompanho as redes sociais dele e vi que mesmo à distância ele estava fazendo campanha para o Samuel Moreira lá em Registro. Exatamente. Dizem que o bom fruto cai ao pé da árvore, né? E eu tenho o prazer e a honra de ter um pai, um mestre, um amigo, né? E que me inseriu nesse mundo da política e tudo que eu sei eu obviamente aprendi com ele durante esses longos anos de trabalho dele, de contribuição política, né? Trabalhou como secretário de saúde, chefe de gabinete, assessor parlamentar de vários prefeitos e deputados, né? Roberto, eu começo essa entrevista falando um pouquinho sobre o crescimento do Podemos, né? Um crescimento planejado, eleição pós eleição, comandado por uma das grandes mulheres hoje na liderança da política do Brasil, que é a deputada Renata Abreu, né? Que começou como PTN e se transformou no partido mais plural e representativo hoje, não só no parlamento, mas começando nos contornos do executivo no Brasil, nos diversos estados brasileiros, né? Como é que foi o seu chamado para esse trabalho junto ao Podemos? Você bem disse, Fabrício, nós temos hoje na nossa presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, uma inspiração na política brasileira. Uma mulher determinada, uma mulher que vem trabalhando dia após dia o crescimento deste partido e, principalmente, a implantação de políticas públicas que realmente transformem a nossa sociedade. O Podemos hoje, muito mais do que um partido político, é um movimento de transformação social. É um trabalho realizado por ela, pelo Thiago Mirim, pelo Gabriel Abreu, por um grupo de pessoas que realmente acreditam num país diferente, acreditam numa política diferente, e eu me sinto muito honrado de poder fazer parte deste grupo hoje, fazer parte da coordenação regional do partido, da executiva estadual do partido, né? E poder estar contribuindo para que na nossa região o partido também venha crescendo eleição após eleição. Roberto, eu tenho a gratidão de ter uma relação pessoal com a Renata e de acompanhar esse crescimento desde a época que ela colaborava com o saudoso José de Abreu. Sim. E o que eu vejo na Renata é a dedicação exclusiva na formação de novas lideranças, né? Ela não se atém no exercício do poder pelo poder. Ela quer um grupo que seja plural, representativo e que realmente participe das diversas esferas de poder. Nesse sentido, essa deliberação com coordenadorias regionais facilitam o conhecimento das peculiaridades de cada região, sim, podendo ampliar a participação do partido junto à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e às prefeituras. Como o Vale hoje está inserido no Podemos Nacional? Fabrício, eu costumo dizer isso, né, e eu aprendi isso com a nossa presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, de que muito mais do que mandatários, a nossa missão é de formar novas lideranças políticas. Criar um legado formando e moldando lideranças políticas jovens, lideranças com outra visão de política, né? E aqui no Vale do Paraíba, nós temos aí a bênção, né, de poder estar realizando esse trabalho desde 2020,
O partido, em 2020, elegeu um prefeito, 37 vereadores. Foi o prefeito de Aparecida. O prefeito de Aparecida, 2 vice-prefeitos. Em 2022, nós conseguimos fazer com que o partido crescesse 200% na região. Né? Trouxemos lideranças importantes para o partido, mas também lançamos lideranças jovens. Né, inclusive com o suplente de deputado federal, Padre Afonso Lobato. Exatamente. Trouxemos o Padre Afonso para o partido, lançamos lideranças jovens, como o próprio Gabriel Pinelli em Taubaté, mesclando experiência e juventude. Dentro deste trabalho, né, nós chegamos a 2024 e nós tivemos um crescimento também muito positivo, elegendo o prefeito mais jovem da nossa região, né? O nosso prefeito de Caçapava, Ian Lopes. Elegemos 41 vereadores, 5 vice-prefeitos e com uma expectativa e uma meta para 2026 de eleger um deputado estadual da nossa região. Roberto, a fusão com o PSC facilitou essa expansão? Olha, com certeza que facilitou. Para mim, inclusive, foi muito benéfica, porque eu cheguei a trabalhar como chefe de gabinete do deputado estadual Márcio Camargo, que era vice-presidente estadual do PSC, e fui um dos coordenadores estaduais do PSC. Então, quando houve a incorporação do PSC, né, pelo Podemos, eu já tinha no antigo PSC muitos amigos. O próprio Ian Lopes era do PSC. Era do PSC. A própria vereadora Vivi da Rádio de Taubaté, fui eu que afiliei no PSC e a lancei no PSC, entre outras lideranças de toda a região. Então foi importante. O Podemos cresceu a nível nacional muito com essa incorporação. Nós crescemos em vários estados, elegemos 2 prefeitos de capitais, não é? Na região metropolitana aqui de São Paulo, na região de São Paulo, o partido elegeu 5 prefeitos em cidades de segundo turno. Até numa cidade que é bem próxima da nossa realidade, que integrou o Codivap e agora integra a Amvale, que é Santa Isabel, né? O Carlos Chinchilla foi eleito prefeito pelo Podemos. Sim, também foi eleito prefeito pelo Podemos. Mas mais do que isso, é a qualidade das nossas lideranças políticas. O Podemos hoje oferece ao eleitor uma opção diferente de candidaturas. Candidatos que vêm sendo formados, sendo moldados através da própria Fundação Podemos, que faz um trabalho maravilhoso em todo o Brasil, de formação desses candidatos, de capacitação desses candidatos e, obviamente, de fortalecimento dos mandatos. Hoje nós temos exemplos notórios de mandatos de grande sucesso, como do nosso prefeito Rogério Lins, de Osasco, do Igor, em Itapevi, do próprio Caio Amado, em São Vicente, entre outros mandatos de deputados. Hoje nós temos 4 deputados estaduais na Assembleia, vamos ter 5 a partir do ano que vem. A partir de 1º de janeiro teremos 5 deputados estaduais que vêm lutando e fazendo um trabalho muito diferente na Assembleia. O deputado Marcelo Aguiar, que também era do PSC e naquele momento de fusão acabou disputando uma eleição pelo Podemos, agora a vereança em São Paulo. Exatamente. Né? Com a eleição do Elinho Zanata em Piracicaba, assume o mandato do Elinho pelo Podemos. Roberto, a sua experiência como subprefeito de Quiririm também reporta uma importante decisão do partido, que é investir no turismo como aspecto de desenvolvimento econômico vocacionado para a RM Vale. Né? Como é que estão as tratativas nesse sentido? Então, eu especificamente, Fabrício, a área de turismo não é uma área que seja a minha especialidade, mas eu tive a oportunidade de viver, morar e trabalhar em cidades turísticas. Eu morei em Santo Antônio do Pinhal, fui subprefeito do distrito do Quiririm, morei também em Caraguatatuba e sei da importância do turismo para a nossa região. Nós temos na nossa região pontos turísticos magníficos, que às vezes não são tão bem explorados quanto poderiam ser. Temos a região do Vale Histórico, temos a região da Serra da Mantiqueira, temos o Litoral Norte, e especificamente eu acredito que a nossa região tem realmente essa vocação turística e que nós precisamos, enquanto partido, enquanto gestores públicos, potencializar o turismo em toda a nossa região, o turismo rural, o turismo de aventura, o turismo de lazer, enfim, potencializar o receptivo turístico em toda a nossa região, porque hoje o que eu percebo é que não é a minha área, aqueles que são da área de turismo, me perdoem pela minha ignorância, mas eu percebo que ainda o nosso turismo
o nosso turista ele é recebido de uma forma um pouco amadora e nós precisamos potencializar e profissionalizar isso. A não ser em certas cidades como Campos do Jordão, Caraguatatuba ou outras cidades onde o turismo já está mais avançado, o receptivo e tudo mais, nos outros municípios que nós temos muito ainda a receber e a explorar, a gente precisa profissionalizar, capacitar, dar condições para que o turista seja bem recebido e continue voltando, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com essa entrevista com o coordenador regional do Podemos, Roberto Faria de Sá. Fique comigo. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, eu converso com o advogado, coordenador regional do Podemos, na RM Vale, Roberto Faria de Sá. Roberto, fazendo uma avaliação do governo estadual e a participação do Podemos na sustentação do governo Tarcísio de Freitas, Felício Ramute. O Podemos teve uma força significativa, inclusive, na reeleição de Ricardo Nunes, né? Como é que você avalia esse governo e, principalmente, a participação do Felício Ramute na interlocução com o governo de São Paulo? Fabrício, eu, como coordenador partidário e como uma pessoa que trabalha bastante aqui na região, eu só posso dizer que realmente acredito que o governo Tarcísio vem desenvolvendo um bom trabalho, um trabalho em que o Felício vem sendo muito importante para toda a nossa região, lembrando da nossa região, trazendo recursos e, obviamente, benefícios para nós. É um modelo novo de governo, né? O nosso governador Tarcísio de Freitas quebrou certos paradigmas. Nós vínhamos aí de 30 anos de um modelo de governo feito pelo PSDB, que passou de mãos em mãos, mas que não mudava o modelo. E ele, durante os primeiros anos, teve que passar por esse processo de mudança de cultura de gestão administrativa. E eu acredito que agora ele vem conseguindo colocar em prática as suas metas, as suas pautas, as suas bandeiras, a sua marca. É um governo que foca obras muito grandes, obras de maior impacto, diferentemente de outros governos em que focava as coisinhas mais Roberto, mas você não concorda, né, que em determinados aspectos vai ao encontro do que prega o Podemos, que é uma maior participação da iniciativa privada em alguns modelos de gestão que acabam, de uma certa forma, demorando a ação por conta das dificuldades do poder público? Sim, com certeza, é isso que eu estou dizendo. Ele demorou um pouco para poder quebrar esses paradigmas, mas hoje vem conseguindo. Por exemplo, a desestatização da Sabesp, você é favorável a essa medida? Especificamente falando, enquanto pessoa, eu entendo que as empresas privadas elas têm condições de oferecer uma resposta melhor ao consumidor, têm condições de oferecer soluções mais inovadoras, mais baratas. Bom, desta forma eu acredito que outras empresas públicas também devam passar por esse processo para que a gente possa melhorar a entrega do serviço, baratear o custo para o próprio consumidor e realmente ter uma agilidade melhor aí no serviço. Antes de nós irmos para um tema bastante importante da realidade dos dias de hoje, eu queria que você fizesse um panorama da participação da Renata na interlocução com o governo federal, com a independência que o Podemos tem. Fabrício, a nossa deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, é hoje, sem dúvida, uma das maiores líderes políticas do nosso país, tendo interlocução tanto
com a direita quanto com a esquerda, trabalhando junto ao governo federal, ao governo estadual, para que políticas públicas sejam implantadas, né, de acordo com as suas propostas, com as suas ideias, com a sua crença. Ela é realmente uma mulher que acredita na política como uma ferramenta de transformação social. E dentro desse espectro, tem trago recursos, obras e serviços, não só para os municípios do estado, como da região do Vale do Paraíba, mas como para todo o Brasil. Hoje ela é requisitada pelas nossas lideranças políticas de todos os estados do país para poder intervir junto ao governo federal para a liberação de recursos, de obras e de serviços. Roberto, nós citamos o Felício Ramute no início do bloco, né, na parceria com o governo Tarcísio, e uma outra ação de grande responsabilidade atribuída ao vice-governador é o enfrentamento a essa chaga social, né, da adicção em drogas e do combate ao uso de drogas, né, inclusive ampliando as políticas por meio da expansão da rede protetiva do Estado. E hoje acaba sendo uma das principais dificuldades que junta saúde e segurança pública, né? Você, em seu trabalho diário, além da política, tem pregado a superação da adicção em drogas. Como é que você vê esses programas? Fabrício, eu costumo dizer que eu sou um fã incondicional do trabalho realizado pelo nosso vice-governador Felício Ramute, lá no Hub de combate ao uso de crack e outras drogas, que foi construído pelo governo Tarcísio no meio da Cracolândia. Eu já estive na Cracolândia como usuário de drogas, infelizmente, já estive como voluntário e tive a oportunidade de estar na inauguração do Hub. O uso abusivo de álcool e drogas é, sem dúvida, a maior chaga da nossa sociedade. Infelizmente, não existem políticas públicas hoje suficientes para poder recuperar essas pessoas, essas vidas. Eu costumo dizer que a prevenção é importante, a repressão também é importante, mas a recuperação ela é fundamental, porque nós precisamos dar a oportunidade a esses seres humanos que desenvolveram uma doença que é progressiva, incurável e fatal. Nós precisamos dar a eles a oportunidade de ter uma mão estendida para poderem se recuperar. Eu não tenho dúvidas que a adicção ela é uma doença incurável, progressiva e fatal, porque ela rouba do ser humano os dois maiores instintos de qualquer animal, o instinto de sobrevivência e o instinto materno. Isso não é falta de vergonha na cara, não é mau caratismo, não é ser sem vergonha, é algo muito forte e que a pessoa precisa de uma ajuda, de um apoio, de um tratamento realmente de saúde para ter a oportunidade de se recuperar, encontrar uma nova maneira de viver e perder o desejo de usar drogas. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. E é por isso que eu estou aqui hoje. Se você tem algum familiar, algum amigo que neste momento está sofrendo no uso abusivo de álcool e drogas e você está desesperançoso e sem esperanças, acredite, se eu conseguir parar de usar drogas, encontrar essa nova maneira de viver e ser um membro produtivo da sociedade, o seu familiar, o seu ente querido também pode. Roberto, nesse sentido, é importante que os municípios da RM Vale se estabeleçam numa ação integrada, aproveitando esse hub para chegar aos adictos de cada município? Eu acredito que sim. Eu, inclusive, tenho algumas ideias a respeito de um trabalho em conjunto. Já tive, inclusive, conversando com o ex-presidente do Codivap, não vou citar o nome dele aqui agora, em que seria a proposta de criar uma clínica de recuperação regional para que os municípios pudessem encaminhar... Um equipamento nos moldes do hospital regional, mas voltado especificamente para a adicção. Exatamente. Inclusive, eu tive a oportunidade, quando era chefe de gabinete do deputado Márcio Camargo, de participar de um processo desse dentro do CIOeste, o Consórcio de Desenvolvimento da Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, em que você cria uma estrutura, um hospital, uma clínica, para que os municípios possam encaminhar as pessoas com problemas com álcool e drogas para o tratamento. Infelizmente, o álcool e as drogas, elas geram algumas comorbidades psicológicas e psiquiátricas nos seus usuários. Então, até por conta disso, é importante essa estrutura de saúde para o tratamento dessas pessoas. E o poder público tem esta obrigação.
Com essa construção agora, né, essa nova representação, essa nova reconfiguração do Poder Executivo na RM Vale, é uma tratativa que merece ser avançada e talvez pela própria ANVALE ou pela própria Agência Metropolitana de Desenvolvimento da RM Vale? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Não é mais possível que o poder público ou que a sociedade fechem os olhos para este problema que vem dizimando as nossas famílias. Todos nós temos um familiar, um amigo, um ente querido que neste momento está à beira da morte no uso abusivo de álcool e drogas. É uma questão de saúde, é uma questão de segurança também e é uma questão, obviamente, social em que nós precisamos agir. Não dá mais para fechar os olhos, não dá mais para achar que o problema é do outro, o problema é de todos nós. O uso abusivo de álcool e drogas, ele vai levar o dependente químico ou adicto, em algum momento, a bater na sua porta com o problema dele. E se nós não fizermos algo, infelizmente, essa pessoa pode morrer usando droga. Roberto, você continua trabalhando para o crescimento do partido, inclusive consolidando os mandatos legislativos na Alesp por conta do seu trabalho, levando as demandas regionais para esses parlamentares, mas também começa agora um novo ciclo, né, que é ajudar a construir o partido para as eleições para a Assembleia Legislativa em 2026 e para a Câmara dos Deputados. Como é que está hoje essa configuração partidária? Podemos estar já fazendo prospecção de lideranças para esses cargos legislativos? Com certeza, Fabrício. O meu trabalho, ele termina uma eleição, começa outra, né? E nós já devemos ter agora, dia 5 e 6, uma reunião da Coordenação Regional do Podemos em Brotas, onde todos os coordenadores já estão com a missão de apresentar o projeto para 2025, 2026. Na nossa região, a nossa expectativa é ampliar a votação que tivemos em 22, é uma meta alta, porque nós elevamos muito a régua, e eleger um deputado estadual do Podemos da nossa região. Para isso, nós temos conversas com algumas lideranças importantes da região, mas também temos quadros próprios que podem assumir esse protagonismo. E sob a liderança do nosso prefeito eleito de Caçapava, Ian Lopes, eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nessa meta e nessa missão para 2026. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde a queima-roupa. Vamos lá? Vamos lá. Uma alegria na política. A eleição do Ian a prefeito em 2024. Família significa? Tudo. A última vez que você fez algo pela primeira vez? Dia 31 de maio de 2024. E o que foi? Aí é segredo. Uma saúde de qualidade passa? Por exercício físico e cuidados com a alimentação. A política que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do partido que eu coordeno. O maior legado que eu posso deixar para essa política é a formação de jovens e novas lideranças. E é isso que eu quero. Essa foi a nossa entrevista com o advogado e coordenador regional do Podemos, Roberto Faria de Sá. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você tem um encontro marcado comigo, aqui na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. E você pode conferir a qualquer momento os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan SJC ou na Panflix. Fique comigo, a gente se vê no próximo programa. Até lá!